Sou professora Eliane Pierotti, nós já estivemos juntos no módulo 2 e agora nesse módulo 4 nós vamos tratar da biossegurança, qualidade de vida e as competências socioemocionais no trabalho. Então, nesse módulo nós estamos eu, professora Adriana Lima e professora Adriana Felisberto, que hoje, né, nós vamos falar das competências socioemocionais no trabalho. Eu espero que estejam todos bem, acompanhando direitinho todos os módulos, né? Que a gente consiga terminar todo o curso com êxito, tá bom? Então, vamos lá. O que vocês, a partir dessa imagem, o que é que vocês conseguem visualizar, né? Então, a que essa imagem nos remete? Para que a gente possa falar de competências socioemocionais no nosso trabalho, tá? Então, imagine nosso cérebro, né, como é que ele funciona, né? Nós temos a nossa vida pessoal, nós temos a nossa vida profissional, e aí como é que a gente une, né, integra todas essas nossas emoções no nosso cotidiano. Então, para falar dessas questões, nós vamos imaginar, né, quem nós somos, o que nós fazemos, como é a nossa história de vida, o que é que nós temos para contar em termos de emoção, e principalmente nós vamos também compreender o que é essa emoção, de qual é essa emoção que a gente está falando aqui e de que competências são essas que a gente consegue, no nosso cotidiano, lidar com elas. Para falar de competências socioemocionais, é preciso inicialmente saber de onde que eu parto. Então, eu coloquei uma foto minha aí, mas eu quero muito que vocês consigam fazer isso. No dia a dia de vocês consigam colocar uma foto, né? E dizer a primeira coisa, de onde que eu parto? Qual a minha formação pessoal, a partir da minha história de vida, né? A história de vida que eu tive com os meus pais, se eu tive carinho, se eu recebi alguma forma, alguma manifestação de carinho, de toque, de afeto. Como é que isso era externado para as pessoas que conviviam comigo? Então, essa formação pessoal da nossa história de vida, ela é muito importante para que a gente comece a falar das competências socioemocionais. Como professora que eu sou, eu preciso também falar da minha formação profissional. Mas cada um de vocês que trabalha hoje no departamento de trânsito, né, no Detran, como é que vocês conseguem falar da história de vida de vocês profissional? Como foi que eu cheguei até aqui, né? Quantos anos eu tenho de trabalho? Quais foram os cursos de formação que eu já fiz para permanecer no meu trabalho? Então, essa formação profissional, desde da escolaridade inicial que vocês tiveram, até chegar nessa formação profissional que vocês têm hoje, né? As bases teóricas. Se eu for falar de mim, eu vou falar as bases teóricas que sustentam a minha prática como professora. Então, eu falo dos autores que sustentam essa minha prática. Então, essas bases teóricas também que sustentam a prática de vocês são, provavelmente, seja a legislação, as orientações dadas em relação às normas de trabalho, o funcionamento, a dinâmica, o cotidiano do funcionamento do trabalho de vocês. Então, provavelmente vocês podem considerar esses pontos como as bases teóricas de vocês. A legislação do trânsito e tudo aquilo que vocês precisam, né, que cada um de vocês precisam para o atendimento a ação e a função que vocês desempenham aí no Detran. E aí o modo como eu me comunico com as pessoas, qual é a linguagem que eu utilizo? E essa linguagem não é só uma linguagem verbal, né? Só é uma linguagem que eu me comunico, mas como é que eu olho para as pessoas? Se chega uma pessoa, um cliente para eu atender, como é que eu manifesto, né, essa minha comunicação, essa minha interação? Então, a gente parte dessas reflexões iniciais para compreender como é que eu sou como pessoa, como profissional, desde a minha história de vida, para que a gente possa falar das competências socioemocionais. E aí nós podemos dizer que as emoções básicas do ser humano, de um modo geral, é medo, raiva, tristeza e alegria. E como assim? Como é que isso funciona, professora? O que eu posso dizer? Alguém aqui tem medo, né, de alguma coisa? Alguém aqui já passou alguma raiva? Não. Agora eu faço que nem o professor Damião. Só em outros países. Aqui no Detran não tem, ninguém tem raiva, né?
Então, brincadeiras à parte, gente, as emoções básicas, elas fazem parte do nosso cotidiano. Só que nós não podemos dizer que nós, naquele dia, nós não vamos ter nenhuma raiva, naquele dia eu não vou ficar triste, eu não vou ter nenhum medo e eu vou ficar só feliz. Então, as emoções, elas perpassam o nosso cotidiano o tempo todo, desde a hora que a gente acorda. Só que a gente não tem como garantir, hoje eu não vou ter nenhuma raiva. Às vezes chega um cliente agressivo e você já começa a ter raiva. Então, nós estamos falando dessas emoções básicas que perpassam o nosso cotidiano, para que a gente possa falar de como eu lido com essas minhas emoções. Porque o problema não é ter a emoção da raiva ou do medo ou da tristeza, que a gente considera como emoções negativas, né? Na verdade, nem são negativas, mas de como é que eu lido com elas, né? Como é que eu lido com a minha raiva no meu cotidiano, no meu ambiente de trabalho, com os meus pares, né? Com os meus colegas. E o que está prevalecendo mais no meu dia a dia? Quando chega no final do dia, eu fizer uma avaliação do meu trabalho, eu tive mais alegria, eu tive mais tristeza, eu tive mais raiva, eu até senti medo, né? Que o medo, inclusive, é algo que está perpassando muito depois dessa pandemia que nós estamos vivenciando, né? E considerando que estamos saindo, mas, de qualquer forma, o medo tem perpassado o nosso cotidiano. Então, assim, eu trouxe essa chargezinha para descontrair, por quê? Porque quando a gente vai falar das nossas emoções, tem hora que a gente tá assim, 8 horas da manhã eu tô de um jeito, né? Eu vou dizer, não aguento mais. 10h30 eu já estou toda, eu me amo, eu me adoro, eu gosto de mim. E às 13 horas eu digo, meu Deus, tá tudo um caos. E aí, essa oscilação de emoções, ela perpassa o nosso cotidiano o tempo todo. Né? E lá para as 10 horas da noite eu já vou rezar, agradecer, fazer minhas orações, independente da religião que eu tenha, né, da minha fé, e vou agradecer. E aquele dia foi passando assim. Então a gente vê que às vezes as nossas emoções elas estão até inclusive em ebulição o tempo todo. Só que assim, o que a gente quer trazer como conteúdo aqui para o nosso curso? É trazer essa perspectiva de como é que a gente lida com as nossas emoções, principalmente no nosso ambiente de trabalho. E aí, os pontos de reflexão que a gente traz aqui para vocês é dizer também que o mercado de trabalho hoje, ele começa a demandar profissionais com competências socioemocionais bem desenvolvidas. Então, o que a gente quer dizer com isso? Às vezes, nos anúncios de vaga de emprego, as pessoas começam a utilizar, né? As pessoas que querem contratar, elas dizem, ó, a característica da pessoa tem que ter empatia, tem que ter autonomia, tem que ter resiliência, capacidade de trabalhar em equipe, isso como atributos desejáveis para aquela função. Então, imagine que todos esses pontos aí, eles envolvem as competências socioemocionais, ou seja, para eu estabelecer essa capacidade, por exemplo, de trabalhar em equipe, provavelmente eu preciso demonstrar que, no mínimo, eu sou uma pessoa equilibrada com as minhas emoções. Eu consigo equilibrar a minha raiva, por exemplo. Então, como é que nós manifestamos esses pontos no nosso cotidiano, né, no nosso ambiente de trabalho? E aí, na literatura, a gente encontra que as competências socioemocionais, elas são um conjunto de habilidades, comportamentos e atitudes que os indivíduos precisam ter para tomar decisões bem-sucedidas. Então, todas elas, né, como é que eu vou trabalhar, né? A autorregulação, o autoconhecimento, as decisões responsáveis, o conhecimento social, todas essas habilidades necessárias para que eu consiga ter um bom relacionamento, tanto no meu ambiente de trabalho quanto fora dele, né? E aí o autor vai dizer que a aprendizagem socioemocional é o processo pelo qual crianças e jovens adquirem as competências socioemocionais. Só que aí eu me tornei adulto, nós, né, vocês funcionários do Detran, já pessoas adultas, como é que vocês lidam com todas essas emoções que a gente já falou, para poder se relacionar no ambiente de trabalho? E aí, o que a gente traz aqui, que hoje há uma exigência em relação ao mercado de trabalho também. Então, com relação também aos traços de personalidade. A primeira delas é openness, que é a abertura de experiências, que é estar disposto e interessado pelas experiências, curiosidade, imaginação, criatividade e prazer pelo aprender.
né? A conscienciosidade, que é ser organizada, esforçada e responsável pela própria aprendizagem, a perseverança, a autonomia, a autorregulação, controle da impulsividade. Então, vocês conhecem alguma pessoa no ambiente, no colega de trabalho, que é uma pessoa muito impulsiva, que não tem perseverança também naquilo que faz. Então, essa característica é você começar a pensar e ser consciente daquela característica que você tem e que como é que você lida com aquela característica no seu ambiente de trabalho. Aí a extroversão, orientar os interesses e energia para o mundo exterior, autoconfiança, sociabilidade e o entusiasmo. Então, tem pessoas que chegam no seu ambiente de trabalho, aquelas pessoas são pessoas animadas, para cima. E eu costumo brincar e dizer assim, às vezes tem pessoas que só falam em doença, que só falam em remédio, e que se você convive muito com essa pessoa, daqui a pouco você está igualzinho, né? Então, é preciso que cada um se perceba como é que eu sou, como é que eu sou, como é que essa pessoa se manifesta no ambiente de trabalho, né? É uma pessoa que é muito negativa, que está sempre colocando os outros para baixo, ou essa pessoa chega alegre, animada, coloca a equipe para cima, nós vamos conseguir, se tem um problema para ser resolvido na equipe, a gente consegue resolver juntos. Então, gente, todas essas questões, a cooperatividade e a estabilidade emocional, está aqui colocado como demonstrar previsibilidade nas reações emocionais, autocontrole, calma e serenidade. Então, acredito que seja o sonho de consumo de todos nós, sermos pessoas serenas, calmas, só que nem sempre é assim. Então, lembra que lá atrás a gente falou na nossa história de vida. Então, se eu tive um pai que era muito explosivo, muito agressivo, provavelmente eu posso até questionar e condenar a atitude do meu pai. Mas às vezes eu vou reproduzir isso com os meus filhos e o pior, às vezes eu estou reproduzindo isso no ambiente de trabalho e nas relações sociais de um modo geral. Então, as competências socioemocionais, a gente aprende a lidar, a gente aprende a conhecer e se reconhecer como pessoa que lida o tempo todo com as emoções e como é que lida com o outro a partir daquilo, de como essas emoções se manifestam na nossa vida, a partir das situações diversas que nós vivemos do nosso cotidiano. E aí o desenvolvimento de competências socioemocionais, ela vai exigir uma visão integral do funcionário por parte da instituição, ou seja, como é que a instituição lhe vê e como é que também você vê a instituição, né? Esse sentimento de pertença e integração na instituição. A utilização de recursos mediadores, como jogos interativos, vivências coletivas, artes, metáforas. Aqui vocês podem entender que todas as ações que são feitas no coletivo para descontrair, para imaginar como é que aquela equipe trabalha e consegue realizar uma atividade, elas são mediadas por alguém. Então, que alguém da equipe consiga realizar as festas coletivas, a integração no trabalho. Tudo isso vai ajudar, né, a eu lidar melhor com as minhas emoções, principalmente as emoções que eu, né, considero negativas. As alterações na prática nas relações interpessoais e a formação continuada em serviço, que é o que está acontecendo aqui, né? Vocês estão fazendo um curso, que é exatamente o curso é para favorecer as relações interpessoais, a tolerância entre os pares. Nós estamos vendo, nós temos grupos de WhatsApp. Às vezes a gente não concorda com o que o colega coloca lá no grupo. Como é que eu reajo diante disso? Como é que eu ajudo o colega a compreender que não deve ser colocado determinadas postagens? Então, assim, a tolerância é um exercício também que está relacionado às competências socioemocionais, a nossa habilidade de lidar com as frustrações, mas também ser tolerante com aquela pessoa que, né, age de uma determinada maneira. E aí eu trouxe essa imagem só para também lembrar, né? Às vezes a gente não quer mudar. A gente acha que o nosso jeito é assim, e eu costumo brincar, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, porque eu não quero mudar. Então, assim, gente, essa mudança, essa transformação necessária que nós estamos o tempo todo na nossa vida é uma forma de nos mantermos vivos. Inclusive, assim, de achar que eu tenho uma postura que incomoda, às vezes a minha raiva deixa o ambiente pesado, carregado, às vezes eu sou grosseiro com um colega,
Então, eu quero mudar o meu jeito de ser, então eu posso, eu preciso, e para isso eu preciso também fazer um exercício diário para compreender, né, que a gente chama de autoconhecimento, para trabalhar com todas essas emoções que fazem parte do nosso cotidiano. Aí, no trabalho, as competências socioemocionais, hoje nas escolas, de um modo geral, trabalha que é a base nacional do currículo, é, na 10ª competência, tem lá uma competência que é chamada responsabilidade e cidadania, que os alunos hoje, os estudantes, eles estudam essa competência, os professores também estudam para trabalhar, para que a formação escolar ela traga benefícios para o ambiente de trabalho. Ou seja, esse estudante um dia vai ser um adulto, vai trabalhar como vocês trabalham hoje, né? E de que forma isso se manifesta no trabalho. Então, lá ele está relacionado a dizer que você deve agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos construídos na escola e nas relações sociais, segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, eu acho que todos nós vivenciamos, tanto quando nós frequentamos uma determinada religião, ou mesmo não tendo nenhuma crença religiosa, nós entendemos que essa atitude de sustentabilidade, né, com o planeta, com as pessoas, e ser solidário com as pessoas é algo que deve ser trabalhado e desenvolvido por todos nós. E aí, no final das contas, o que é que a gente pode afirmar? Né? Que o exercício das competências socioemocionais, elas criam possibilidades reais de melhoria no ambiente de trabalho. Então, é possível alterar alguma postura negativa que eu tenho, alguma postura que está comprometendo o meu ambiente de trabalho e alterar isso? Então, é uma pergunta que a gente faz. E de que forma as competências socioemocionais impactam nas relações interpessoais no ambiente de trabalho? Então, se eu não fizer, se eu não passar por esse exercício de reflexão crítica, eu nunca vou entender e achar que eu preciso mudar ou alterar alguma coisa no meu temperamento, no meu modo de ser. Então, gente, para finalizar, nós podemos dizer que nós acreditamos que nenhum curso, né, esse curso que vocês estão fazendo, que já estamos finalizando, nós ainda teremos uma oportunidade presencial, né, de termos uma fala presencial para falarmos de autoestima, de autoconhecimento. Mas nesse módulo, fechando esse módulo, nós acreditamos que nenhum curso poderá impactar a nossa prática e a nossa vida se a base não se assentar no processo formativo que propicia as condições de transformar o nosso modo de pensar e de agir como pessoa e como profissional, com uma postura empática, ética e coerente, adotada como causa para a nossa vida. Então, a gente diz que esse é o princípio da colaboração, a colaboração de que eu quero me manter no meu ambiente de trabalho, um ambiente saudável, eu preciso cuidar das minhas emoções. Então, é isso. Nós esperamos ter um novo contato presencial. Espero que vocês aproveitem bastante o módulo, né? E levem para a vida de vocês. Forte abraço e até mais.